Então vamos lá, a próxima pergunta aqui da Joana, falando sobre se a taxa de rejeição é um fator de posicionamento no Google, né? Essa é uma pergunta das antigas, né? Que toda hora volta à tona, super interessante. Então, Joana, basicamente o que a gente tem aqui é o seguinte, a taxa de rejeição... Primeiro a gente tem que entender o que é a taxa de rejeição, tá? Então a taxa de rejeição é uma métrica do Google Analytics e de outras ferramentas de Analytics que ela tem por padrão uma maneira de ser calculada, mas ela pode ser personalizada, tá? Então você pode personalizar a sua taxa de rejeição. Por exemplo, você pode criar um evento. Vamos supor que você tenha um blog ou um magazine. Você fala assim, poxa, se a pessoa passar de 20%, anula minha rejeição. Então esse é o primeiro ponto. Ou seja, a priori, você não pode nem falar que a taxa de rejeição, de uma maneira geral, é ou não um fator de posicionamento, porque ela é personalizável. Você pode personalizar ela e o Google não tem como identificar isso. E aí talvez você vai perguntar, mas o Google não vai ver no Google Analytics, porque a ferramenta, né, mesmo proprietário e tal, o pessoal pode ir lá dar uma espiadinha. Não, isso não vai acontecer. Então o Google ele não vai acessar o seu Google Analytics para ter informações de posicionamento na SERP, tá? Então esse é um ponto muito importante, ninguém vai invadir aí o seu Google Analytics para ver essas informações. Mas vamos partir do pressuposto que você esteja usando a taxa de rejeição padrão, que basicamente tudo bem, tem uma explicação mais detalhada, mas resumidamente o usuário não vai para uma segunda página do seu site. Então você fala assim, John, isso daqui pode, é ou não é uma taxa, é um fator de posicionamento essa taxa de rejeição, né? Ou seja, falar com que o usuário ande ou não uma segunda página. Então, assim, a priori não. Por quê? Tem vários sites que a gente trabalha, que a gente tem uma taxa de rejeição altíssima para determinados posts, tá? Principalmente quando a gente está falando em conteúdo aí, porque o usuário lê, se satisfaz com aquele conteúdo e vai embora, e esses caras estão em primeiro lugar. Então, assim, se a taxa de rejeição fosse um fator determinante aí, provavelmente eles não estariam em primeiro lugar. Então, acho que esse é um ponto super importante aí quando a gente vai pensando em taxa de rejeição, tá? Agora, a taxa de rejeição, ela também é geral. Então, você precisa analisar, porque às vezes está vindo mais tráfego social, ou mais tráfego direto, ou mais tráfego orgânico. Então, vamos partir do pressuposto também que você esteja falando do orgânico, tá? Aí é mais interessante, porque aí você consegue ter uma percepção melhor do que está acontecendo, tá? Então, acho que esse é um ponto bem legal para a gente ter. Não significa que você não possa melhorar. Eu acho que assim, a taxa de rejeição, eu não acredito que seja um fator de posicionamento, mas é uma taxa que você tem que analisar e tentar melhorar. Por quê? Porque quanto mais páginas o usuário andar no seu site, melhor. Principalmente se o site for, sei lá, um site de notícia, né? Que você provavelmente ganha dinheiro com anúncio e com permanência do usuário dentro do seu site. Então, esse é um ponto importante. Mas, de uma maneira simples e objetiva, tá? Eu acho que a gente tem que pensar o seguinte. A taxa de rejeição, eu realmente não acredito que o Google usa isso, ele nem tem conhecimento, né, desses valores para poder usar como fator de posicionamento. Mas existe um outro ponto que é importante. Quando o usuário faz uma pesquisa, clica no seu resultado, vai para o seu site e sai, isso basicamente você consegue mensurar um pouco ali pela taxa de rejeição orgânica, ou seja, filtrando pelo do Google, né, Google orgânico, e também pelo CTR do Google Search Console para aquela pesquisa específica, aquela página específica. E ele vai para lá. Você não sabe se ele clicou num outro resultado ou não, né? Se ele voltou para o Google ou se ele fechou o navegador. O que eu acredito, que é uma das informações que isso assim o Google pode ter, é se o usuário clica no primeiro resultado, aí entra, o Google não sabe mais o que aconteceu com aquele usuário. E o cara, esse usuário, voltou para o Google para a mesma pesquisa e aí clica no segundo, talvez isso possa ser um fator determinante se feito de forma material. Então vamos supor que o Google fala assim, que o Google começa a perceber que muita gente, sei lá, 80% das pessoas clicam no primeiro, entram no site, aí perdeu o usuário. Aí voltou o usuário para a mesma pesquisa, entrou no segundo e depois ele não pesquisou mais. Então eu acredito que o Google possa efetivamente fazer o seguinte, falar, vamos tentar ajustar aqui. Coloca esse segundo para primeiro e vamos ver se a relação permanece. Se é o usuário querendo procurar mais informação no primeiro, no segundo, até talvez no terceiro, ou não. Ou será que o conteúdo do primeiro resultado não está satisfazendo o usuário e ele precisa voltar para a pesquisa para encontrar mais resultado? Então isso sim eu acredito que possa acontecer. Ou seja, a taxa de rejeição não acredito que seja um fator de posicionamento, mas eu acredito que esse comportamento do usuário entrar, voltar e começar a procurar outras coisas possa influenciar aí alguma coisa quando a gente está pensando em posicionamentos orgânicos, tá bom? É isso aí.